Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E eu tenho uma pergunta para você que está em casa. Você vem sentindo dores intensas pela região abdominal? Dor ao urinar? Ou até mesmo percebe que possui sangue na sua urina? Atenção! Você pode estar sendo vítima de cálculo renal. De acordo com especialistas da Sociedade Brasileira de Urologia, uma ou mais pedras nos rins podem apresentar sintomas no início, mas quando elas começam a se movimentar dentro do órgão ou de outros órgãos também, por exemplo, como o trato urinário, passam a provocar dores e outros tipos de sintomas. Para falar mais sobre este assunto hoje, estamos recebendo o urologista Ítalo Cortez. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É mais comum do que parece, né, doutor, esse cálculo renal? Sim, os cálculos eles são muito frequentes, né, e acredita-se que na nossa região, por ser uma região que é mais quente e com uma umidade muito grande também, a nossa população forma mais cálculos renais pela dieta que a gente tem, específica, um pouco diferente do resto do Brasil. Então, os cálculos renais eles preocupam e causam muita dor em todas essas pessoas que sofrem com essa doença. Agora, para a gente conseguir entender um pouco mais a respeito deste assunto, o que é o cálculo renal? Então, o cálculo renal ele é uma formação sólida, como se fosse uma tumoração sólida dentro do rim, na via urinária, e que ela é formada por íons ou por cristais, por isso se chamam de pedras nos rins também, porque os cristais eles têm características muito semelhantes aos cristais que se encontram na natureza. Então, algumas pedras, alguns cálculos renais, eles são muito semelhantes a essas pedras, esses cálculos que a gente encontra na natureza. Então, por isso se confunde, né, e tem também esse outro sinônimo, essa outra denominação de que o cálculo renal é como se fosse uma pedra, um cristal. Além de ser mais conhecido popularmente como pedras nos rins, ele é conhecido também como litíase e nefrolitíase. Tudo isso quer dizer o cálculo renal em si? Sim, na realidade o nome litíase é o nome que a gente dá técnico para o cálculo renal, e aí dependendo da localização que o cálculo está dentro do sistema urinário, se ele está no rim, né, a gente chama de nefrolitíase. Se ele está no ureter, que é a estrutura que liga o rim até a bexiga para a eliminação do cálculo e da urina, ele é chamado de ureterolitíase. E se ele está dentro da bexiga urinária, que é um reservatório onde a gente armazena a nossa urina antes de eliminar, ele é chamado de litíase vesical ou cistolitíase, né? Então, existem vários termos, é claro que esses são termos técnicos, mas de uma maneira leiga, para o leigo entender em casa, são as pedras nos rins. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que essas pedras também podem se formar na próstata, e aí apresenta outro nome também mais técnico, né? Isso, aí são cálculos prostáticos, são estruturas diferentes, são estruturas que normalmente não causam os mesmos tipos de sintomas que os cálculos renais causam, até porque eles, quando estão dentro da próstata, normalmente não causam dor, são assintomáticos, os pacientes não sentem dor e são achados ocasionais. Quando o paciente vai fazer uma ultrassonografia, por exemplo, para um preventivo de próstata ou para qualquer outro tipo de diagnóstico, ele pode ver que dentro do estroma prostático, dentro da loja da próstata, ele tem algumas calcificações. São calcificações pequenas e são diferentes dos cálculos renais. Doutor, agora como e por que se formam esses cálculos renais? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que fala um pouco mais a respeito dessas causas. E a gente já falou que o clima contribui e muito, né, doutor? Isso. Existem alguns fatores que são fatores importantes para que a gente entenda o porquê da formação dos cálculos renais. A dieta é fundamental, né? Então a gente sabe que quando a dieta do paciente é uma dieta irregular, rica em muito cálcio, rica em muita proteína, com pouca ingesta de água, com pouca quantidade de líquido que se bebe durante o dia, a exposição ao sol é muito prejudicial também, em grande quantidade do dia, né? Então isso tudo forma os cálculos de uma maneira mais intensa.
Existem pessoas que têm características especiais, né, e essas características são anatômicas e genéticas que favorecem a predisposição do cálculo. Hoje a gente sabe que na população masculina existe muito mais predominância do cálculo renal do que na população feminina. Então, 3 homens para uma mulher vão ter problemas de cálculos renais, né? Então, a cada uma mulher que é acometida, 3 homens são acometidos com cálculos renais. Então, é uma proporção desvantajosa para o nosso sexo, né, masculino. Agora, por que isso acontece, doutor? Porque é mais comum essa doença em homens do que em mulheres? Aí são características específicas da parte anatômica do próprio homem, né, e pela dieta que normalmente os homens levam, né? Então, o homem ele tem uma estrutura anatômica do sistema urinário diferente da mulher, né? Até a parte da bexiga é uma estrutura igual, os rins são iguais, os ureteres, que são os caninhos que levam a urina até a bexiga, são iguais, a bexiga também é igual, mas na parte inferior, né, existe a próstata, que a mulher não tem, a uretra do homem é diferente da uretra da mulher, a uretra é a estrutura que leva a urina da bexiga até o meio externo. Então, quando o homem está urinando, ele passa, a urina passa por um trajeto bem maior do que o da mulher. Isso favorece a mulher para um tipo de problema, mas desfavorece para outro. Por exemplo, a infecção urinária é muito mais comum nas mulheres devido à anatomia da mulher ser desfavorável e ter uma uretra curta. Agora, o uso de algumas substâncias, é claro, tudo em excesso faz mal, também contribui para esse aparecimento do cálculo renal. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa tela interativa falando um pouco a respeito do cálcio, do oxalato, é isso o nome? Oxalato. Oxalato e o ácido úrico. Isso. O que isso quer dizer, doutor? Existem diversos tipos de cálculo, né? Os cálculos renais, eles têm vários cristais que formam. Alguns estudos mostraram já que cálculos são formados por mais de 200 estruturas diferentes, mas basicamente são essas 3 que vocês colocaram na tela, são as mais comuns, tipo 80% dos cálculos tem oxalato de cálcio dentro, mesmo eles sendo cálculos únicos formados por uma única estrutura ou cálculos múltiplos, né? São cristais múltiplos formados por vários cristais e por vários íons. Então, algumas dietas, alguns tipos de dieta são importantes para que a gente consiga, vamos dizer, não formar os cálculos ou ajudar com que eles sejam eliminados. Então, a ingesta de líquido é uma quantidade, uma das orientações que nós, urologistas, e os nefrologistas, que são os médicos clínicos dos rins, que também tratam bastante litíase, eles orientam que uma pessoa que tem em média 70 quilos, por exemplo, deva ingerir de 2 a 2,5 litros de líquido durante as 24 horas. Quando você fala 2 a 2,5 litros, 3 litros, parece ser pouco, mas na realidade, imagina que você tem que tomar 10 a 15 copinhos daqueles copinhos brancos de água durante o dia todo. Então, se você parar para pensar, você não toma tudo isso. Você tem que se disciplinar, né, e tornar aquilo uma obrigação para que você não tenha problemas nos rins. Doutor, agora, os sintomas do cálculo renal se confundem muito com outras patologias. Por isso, para a gente explicar um pouco mais a respeito desses sintomas, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a tela interativa número 5, e aí a gente vai falar, doutor, sobre os principais sintomas. Por exemplo, dor abdominal intensa, que se confunde muito com outras patologias, como eu falei, com a infecção urinária. As mulheres costumam sentir essa dor abdominal, esse desconforto. Então, tem que verificar, na verdade, é o conjunto, né, doutor? Na realidade, como a gente falou do sistema urinário, o sistema urinário é onde onde a urina é produzida nos rins, depois ele é eliminado pelos ureteres e chega na bexiga. Se esse cálculo está no rim, normalmente ele causa uma dor mais alta, né? Os rins eles são localizados próximos das últimas costelas, né? Que é a 12ª costela, que a gente chama tecnicamente. Então, se ele tem um cálculo no sistema urinário, mas no rim, ele causa uma dor mais alta. Se esse cálculo está migrando para os ureteres, que são aqueles caninhos que eu falei para vocês que vão eliminar a urina até a bexiga, esse cálculo ele começa a dar dor no abdômen, na parte mais baixa, abaixo da cicatriz umbilical. Se o cálculo está na bexiga ou se ele está obstruindo na uretra, que é a estrutura que leva a urina para o meio externo, a dor é uma dor mais baixa, mais ou menos em cima da bexiga, próximo do osso, perto da vagina e do pênis.
Então, dependendo da localização, nós vamos ter esses sintomas diferenciados. É claro, tem outras doenças, como você mesmo falou, que confundem o diagnóstico. Isso é extremamente importante. E os médicos, eles estão capacitados para fazer esse diagnóstico, é claro, com auxílio de alguns outros exames, exame de urina, por exemplo, pois a infecção urinária, ela também confunde com os cálculos renais. Exames de ultrassonografia, que são exames de imagem para mostrar os cálculos renais e os cálculos vesicais, e outros exames mais complexos, como tomografia, que seria o de eleição para o diagnóstico do cálculo. Agora, é possível, por exemplo, a pessoa fez um exame de urina e não detectar a presença desses cálculos renais e aí precisar de outros exames mais específicos? Sim, é possível. O exame de urina, ele é um exame básico, ele é um exame inicial, né? E não só o exame de urina vai fazer o diagnóstico. O raciocínio clínico do médico que está atendendo esse paciente é extremamente importante para que ele saiba o histórico do paciente, se ele já teve problema de cálculos renais, se na família existem pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Exames complementares, além do exame de urina, são importantes também. Doutor, tem participação dos nossos telespectadores Sim. E diz assim, comer tomate ajuda a prevenir o cálculo renal? Quem mandou pra gente foi o Renan Moraes, ele que gosta muito de comer tomate, realmente faz parte da nossa equipe, diretor de TV. O que a gente pode falar pro Renan, doutor? Não, na realidade, o tomate, ele durante muito tempo, se estudou muito o tomate por uma substância chamada licopeno para prevenir problemas na próstata, tá? E, pelo contrário, em relação aos rins, durante um tempo se achou que quando você comia a semente do tomate, você tinha uma predisposição maior a formar cálculos urinários. E isso daí, na realidade, é um mito, não é um fato, não é uma verdade. Outros estudos já comprovaram que o tomate ele não causa mais cálculo do que outras verduras, tá certo? É claro, você tem que ter uma ingesta razoável, moderada. Você também não pode ter uma ingesta única exclusivamente por essa verdura que é o tomate, né? Mas ele não, por si só, não causa mais cálculo do que outras verduras. Tem que fazer uma alimentação realmente equilibrada, não só com a Exatamente. presença de um tomate, de uma substância, mas a gente sempre fala que no estilo de vida quer ter um prato equilibrado, saudável, Exatamente. com bastante cores. Agora, doutor, voltando um pouquinho mais a respeito dessa questão dos sintomas, a gente falou sobre a dor abdominal. Agora, também é possível a presença de dor ao urinar. E aí que é um sintoma muito parecido com o da infecção urinária, né? Aí a gente tem, para diferenciar um pouco mais, urina com sangue, avermelhada, amarronzada ou até mesmo rosada. Urina com cor normal, geralmente escura, mas tem um odor não muito agradável, né, doutor? Esses sintomas, eles se confundem um pouco. Vamos tentar esclarecer isso para ficar mais simples para o entendimento. O cálculo renal, quando ele está paradinho dentro do rim e não está obstrutivo, normalmente ele não causa dor. Agora, a partir do momento que ele começa a se deslocar dentro do sistema urinário e ele entope o canal que drena a urina, que é o ureter, ele começa a dar mais dor. Essa dor, ela pode se confundir com a dor de urinar quando você tem infecção urinária. E como o cálculo ele vai machucar, ele é um cristal, ele é uma pedra, ele vai machucar a via urinária. A via urinária, internamente, ela é revestida por uma mucosa, chamada de urotélio. E o urotélio, ele é muito semelhante à mucosa da boca, a mucosa da gengiva. Então, se você passar uma pedra na gengiva, ela vai sangrar. A mesma coisa acontece no sistema urinário. Então, é por isso que a urina vem com uma coloração diferente e, eventualmente, ela vem com sangue. Então, esses sintomas, esses sinais que são causados pelos cálculos renais, eles são importantes e eles ajudam no diagnóstico diferencial de outras doenças. Doutor, tem uma outra participação, quem mandou pra gente foi o Reginaldo Brasil, ele pergunta assim, doutor, trabalhar muito numa posição baixa causa muita dor, isso causa cálculo renal, por exemplo, ou é um problema de coluna? Ele está perguntando a respeito dessa característica realmente da dor, se é devido à posição ou se tem algo ligado com o cálculo renal. Esse é outro tipo de problema que nós recebemos muito dos pacientes que vão ao consultório buscando um diagnóstico se é um cálculo ou se ele tem problemas posturais em decorrência de alterações da coluna ou da musculatura que ajuda na movimentação da coluna.
Então, o fato de você trabalhar abaixado não ajuda na formação de cálculos renais, não é isso. O fato de você trabalhar fazendo esforço, usando a sua coluna como estrutura de levantar peso que não seja o peso do seu corpo, isso prejudica demais tanto a parte da coluna, a parte de estrutura óssea, como a estrutura mole da coluna, que são os nervos, são os músculos, que são as fáscias, e isso daí é inervado, então ele tem dor. Então, na grande maioria das vezes, o paciente que faz muito esforço e carrega muito peso, ele tem muito mais problema postural, né, que a gente chama de osteomuscular da coluna, do que realmente cálculo renal. Agora, é claro, é papel do urologista fazer o diagnóstico diferencial, excluir esse problema de cálculos renais e depois encaminhar para um profissional competente, que seria o ortopedista na área da coluna. Doutor, por que algumas pessoas sentem uma dor mais intensa e outras mais brandas? Isso a gente vai responder no próximo bloco, tá bom? Lembrando que você de casa pode aproveitar esse intervalo para interagir com a nossa produção, mandar a pergunta ou questionamento. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho, até lá.